começar? Vamos. Oi, gente, boa noite. Café com a Ana Antunes hoje aqui na Rádio Web Vovó On, né, no estúdio aqui da Val Martins, que é a minha parceira aqui no Café com a Ana Antunes. Boa noite, chega, fica aí para assistir a gente. Hoje eu tô aqui com a Thalita Baldi? Thalia, desculpa. Tudo Thalia bem. Baldi, né? Isso. A Thalia, ela é professora de Libras. Dá boa noite em Libras. Ai, que lindo! Boa noite, Thalia. Obrigada por aceitar o convite, tanto da Val quanto o meu, tá bom? Tá bom. A gente vai falar sobre um assunto que não é muito, né, divulgado, as pessoas desconhecem um pouquinho, tem pessoas até que não sabem o que é Libras. Acredita nisso? É verdade, muitas pessoas. E nas escolas também, né, não tem essa inclusão de Libras, só em algumas escolas, não em todas, e é muito importante porque a gente não lida só com pessoas que falam e ouvem, né? Verdade. Tem crianças, tem adultos que têm essa deficiência, né? A gente fala de deficiência, mas eu acho que é um estado especial. Eu costumo falar que é um estado especial porque elas desenvolvem outras habilidades, né? E aí a Libras veio para ajudar, para poder não deixarem elas excluídas, né? E a Thalia está aqui representando dois professores, que devem existir muitos outros, com certeza. Sim, existe, e ela está aqui representando esses professores. Quanto tempo você é professora de Libras, Thalia? Eu sou professora há 3 anos de Libras e, assim, eu decidi, né? Na verdade, eu brinco e falo que não foi eu que escolhi a Libras, foi a Libras que me escolheu. Porque é uma coisa, assim, é uma inclusão social, né? Que infelizmente acontece e muitas pessoas acham assim, que bonito, muitas pessoas começaram a admirar, né? Ano passado, mas esse tempo de surdos não é de hoje, né, Ana? Sim, de muito tempo. Sim. Desde que o mundo é mundo, né? Exatamente. E as pessoas acham que, que bonitinho, tá fazendo mímica, que coisa linda. Mas não, ele tá tentando se comunicar com algo. Sim. Mas, infelizmente, algumas pessoas não conhecem. Aí, como você mesma me perguntou, o que para falar sobre o que é Libras. Libras é a língua brasileira de sinais e está aí no mercado de trabalho, que é lei mesmo desde 2002, há 21 anos atrás. Então, ou seja, é uma lei que é muito pequenininha, o tempo é muito pouco. Sim. Para poder lembrar que isso, na verdade, é uma educação inclusiva. Sim, né? Sim. Porque no nosso país existe 10 milhões de surdos desde no IBGE, de acordo com o IBGE, em 2010, e as pessoas infelizmente não enxergam. Aí hoje em dia as pessoas olham e falam assim, poxa, na minha faculdade, vocês que estão nos ouvindo e não estão nos assistindo agora, vocês podem dizer assim, poxa, na minha faculdade, por exemplo, de licenciatura, eu estudei Libras, mas talvez você estudou só o básico. Como assim o básico? Você pelo menos estudou o oi, você pelo menos você aprendeu algumas letras do alfabeto manual, mas Libras não é só isso, é um idioma, como qualquer outro. Nós podemos, por exemplo, quando a gente vai estudar inglês, né? Um exemplo, que é uma coisa que a gente estuda muito nas escolas. Sim. Quando nós vamos estudar inglês, a primeira coisa que a gente pensa é assim, no inglês eu vou aprender só o verbo to be. Sim, é verdade. Mas o verbo to be, você não vai estudar somente o verbo to be. Quando você entra no curso, você aprende
os pronomes, você aprende como se comunicar. Sim. E a mesma coisa Libras. Quando você faz um curso de Libras, você não aprende somente a falar, a gramar, você não fala assim, só o oi, tudo bem. Não. Porque esse é o primeiro coisa que você tem que saber, é o básico do básico. Sim. Você não vai chegar para uma pessoa e vai falar, oi, tudo bem? Não, você vai perguntar qual é seu nome, você vai perguntar as coisas sobre aquela pessoa. Sim. Você vai ter curiosidade, vai perguntar profissão, tal. É a mesma coisa Libras. Libras, querendo ou não, é um idioma. A gente tem que aprender, que é uma coisa muito importante. Não somente, nas escolas precisa só aprender Libras. Não, não é assim. Não é somente as escolas. É também os comércios, os bancos, todos os lugares, porque é muito importante. Sim. Né? Sim. Mas me diz uma coisa, além do alfabeto com as mãos. Sim, porque por exemplo, se você for você aprender o básico que nós aprendemos na Libras é o alfabeto. Sim. Através do alfabeto você consegue sinalizar outras coisas. Sim. Sinalizar é você falar com as mãos. Sim. E também é importante você, quando você entra em contato com a comunidade surda, você consegue ganhar um sinal. O sinal é uma coisa que o surdo te dá. Sim, isso acontece muito no comércio. O que acontece? As pessoas a pessoa surda, né? Ela vai no comércio pedir algo, Sim, né? E a pessoa que está lá atendendo ela não sabe Libras, ela não sabe se comunicar com uma pessoa surda. E aí bate o desespero dos dois lados. Exatamente. Né? A pessoa surda ela fica ali naquele desespero para poder se comunicar, né? Se expressar, dizer o que ela quer. E a pessoa do balcão, eu já presenciei isso. A pessoa fica assim, não estou entendendo. Aí vai numa folhinha, pega uma caneta. Hoje em dia, alguns usam o celular, digita, né? Para poder ser entendido. Agora, Libras veio para isso. Exatamente. Né? Veio para poder somar, né? Exatamente. Não que seja obrigatório, né? Vamos dizer assim, mas é bom, né? Porque sim, é importante a gente falar e ser entendido. Não só nós aqui, que não somos mudos e nem surdos, né? Mas eles também precisam disso. E tem muitos que têm faculdade, né? Verdade. Né? São professores, né? Um exemplo de pessoa surda que é famoso aí é o Beethoven. Ele toca piano, sim. Só que ele é surdo. Sim. E, inclusive, e fora outras pessoas também. E ninguém sabe. Não. Ninguém sabe. Se a gente não fala aqui, tem muita gente que não sabe desse detalhe. É verdade. E tem filmes também que passam sobre a cultura surda. Sim. Que é importante. Sim. Por exemplo, No Ritmo do Coração, que é um filme que ganhou o Oscar, tinha um ator que é surdo. E, assim, as pessoas viam aquele ator e disseram assim, eu acho que ele tá falando em língua americana de sinais, porque sim. Ele aprendeu tal. Não, é a forma dele se comunicar ali. Oh, bacana. E também no SBT atualmente tem uma novela chamada As Aventuras de Romeu e Julieta, que tem uma passa de uma moça que ela é surda e ela vai se apaixonar por um garoto que é ouvinte. Olha, que legal, que bacana. Vou procurar para ver, depois você me dá o nome. Vamos voltar aqui para as perguntas, para não fugir tanto, porque o assunto rende, né? É verdade. Você já explicou para a gente o que é Libras, o que te motivou a ser professora, para ensinar? Para ensinar? Nossa, pergunta difícil, porque quando eu era criança, eu queria ser nutricionista. Fala a verdade. Totalmente diferente. Totalmente. Aí eu pegava as bonecas, né? Uhum. Botava nas cadeiras, dava aula nas bonecas, fica quieto, vou dar aula. Mas na verdade não. Eu só brincava, né? É. Aí teve um dia que no 6º ano, a professora chegou pra mim. Isso que é a importância graças ao seu professor, hein? Aí a professora chegou pra mim e falou assim,
perguntou para todos os alunos, o que vocês se verem daqui a 10 anos? Na época eu tinha 11 anos. Eu falei assim, eu quero ser nutricionista veterinária, gente. Aí quando foi... Eu terminei o ensino médio, quando eu tinha 17 anos, aí eu disse assim, meu pai conversou comigo e eu falei assim, cara, não sei o que eu faço. E também teve uma diretora que chegou pra mim e falou comigo assim, você não vai ser nutricionista, você vai ser professora. Eu falei, eu, professora? Deus me livre. Aturar aluno. E também teve um episódio que foi o seguinte, pra mim começar nessa área de licenciatura, né? A minha mãe tinha um sonho de fazer serviço social. E o meu pai me perguntou, que na época teve um problema e tal, aí meu pai perguntou, você quer fazer nutrição e sua mãe não faz serviço social? Aí eu falei, não, eu vou abrir mão do meu sonho pra dar pra ela ser assistente social. Qual o nome da sua mãe? Girleide. E ela tá aqui, gente. Vem aqui, daqui a pouquinho, vem cá, aparece aqui um pouquinho. Ela tá aqui, ó. Oi, pessoal. Toda emocionada. Aí eu falei assim, não. Orgulho, hein? Orgulho, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer ciências, depois eu faço nutrição. E eu não conhecia Libras, gente. Não conhecia, tá? Aí eu falei assim, tá, né? Aí teve uma época da minha vida, fiz ciência biológica, hoje eu sou bióloga, sou licenciada em ciências biológicas. Sim. Minha mãe, graças a Deus, é assistente social. Aí eu falei assim, eu tava fazendo curso de idiomas, aí eu falei, eu vou fazer esse negócio aí de Libras. Porque eu vi antigamente, né, eu vi meu professor interpretando em Libras com a esposa. Achava bonito e tal, eu falei, vou fazer. Eu tô fazendo já em inglês. Inglês é difícil pra caramba. Vocês acham que inglês é fácil? Né? Não, gente. Espanhol, se você for falar dúvida em espanhol, é dívida. Se você falar dívida em espanhol, é dúvida. Confunde a cabeça. Confunde a cabeça. Ou seja, espanhol não é a mesma coisa que português. Enganou quem tá falando que espanhol é igual a português. Não é, gente. É completamente diferente. É totalmente. Aí eu falei, eu vou fazer Libras. Esse negócio aí, fala com as mãos, vou fazer. Aí eu fiz. Aí eu comecei a ter curiosidade, comecei a estudar, me dedicar. Aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, você aceita ser minha professora de Libras? Eu falei, aceito. E foi a partir daí que eu me apaixonei por essa língua e até hoje eu falo em Libras. Que maravilha. Me formei no inglês e no espanhol, mas inglês e espanhol deixa pra lá. Até os professores falavam assim pra mim, você fala mais do que essas mímicas do que no inglês e no espanhol. Eu falei, não, professor, é porque eu falo mais Libras. Mais de Libras. Aí ele, não é assim. Eu falei, professor, desculpa, não tem jeito. Eu falo com as mãos. Aí hoje em dia, quando eu vou falar com as pessoas falam assim, ué, você fala mais com as mãos do que fala mais com a boca? Eu falo, gente, já é o hábito, O hábito, né, de ficar toda hora assim. sinalizando. Eu tô aqui segurando minha mão, senão daqui a pouco minha mão fica assim, surdo, ouvinte. Vem, Val. A Val vai passar aqui, gente. Ela disse que não queria aparecer. Ela tá com vergonha. Só fala então. Boa noite. Boa noite, gente. Tô trazendo só o café pra Ana. Tá vendo? Ela Pra não quer nossa convidada aparecer. especial. Não, eu que eu falei que o dia hoje era dela. Tá. É dedicado Era todo pra dela, entendeu? Obrigada. Obrigada, Val. Então, tá vendo ela aqui, ó? Ela tá louca pra falar com Libra já. É verdade. Uma história Uma muito boa bonita, noite, né? Boa noite ao povo em livro, já deu? Sim, sim, sim. Eu vejo, eu acho muito bonito. E eu acho difícil também de aprender. É difícil? Então, depende muito da dedicação de cada pessoa e também depende. Tem coisa que a gente fala em português que as pessoas não sabem, mas é em Libras que você fala.
Ah, é? Por exemplo, todo mundo sabe. Ah, verdade! Verdade. Isso aqui, quando você diz assim, cadê meu telefone? Já fica assim, ó. Isso aqui é telefone. Mas tem coisas que você dá pra associar. Sim, mas tem sim. coisas que não dá. Sim, sim. Por exemplo, se você for falar janela, por exemplo, a janela é isso aqui. Viu? Já tô. Não, mas é Janela. bom que você está ensinando ali pro pessoal se comunicar. É verdade. Janela é isso aqui. Aham. Ou seja, tem vários tipos de Eu janela. quero que você faça uma que eu já vi 2 vezes, 2 atletas fazendo. Um de jiu-jitsu e no seu Instagram tem um jogador de Flamengo fazendo Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, Jesus. Eu é acho, Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu acho lindo, eu já vi um atleta de jiu-jitsu fazer e no seu perfil tem um jogador de Flamengo. Você é flamenguista? Sou. Opa, mais uma, Val! Então, faz pra gente aqui, eu acho lindo. Vocês vão fazer assim, ó. Ensina aí. Vocês vão botar a palma da mão aqui. Eu vou fazer, hein? Aí, bota aqui, ó. Esse dedo aqui do meio Ah. e o outro dedo do meio. Isso aqui é o sinal de Jesus. Ah, é? Jesus. Assim, ó. Lindo. Aí faz assim, ó. Caminho. Caminho. Aí bota aqui, ó. Como? Aqui, ó. Verdade. Faz aqui e a vida. E a vida. Lindo, né? É verdade. Faz de novo, que eu quero fazer de novo. Jesus Jesus é o caminho, a a verdade verdade e a vida. e a vida. Que lindo. Graças a Ele. Tá vendo, gente? Que coisa mais linda. É emocionante. A Val aqui já tá emocionada. Ele é tudo na minha vida. É verdade. Jesus é o nosso tudo, né? Graças Então, a por isso Ele. que eu escolhi essa frase, porque eu já tinha visto um atleta, mas não tinha nem comentado com ela, nem sabia que eu ia fazer essa dinâmica aqui, até porque eu tô afastada um pouquinho, né, para resolver algumas coisas, e ela veio com essa proposta. Eu falei, só se for amanhã. Então, ela vai ser amanhã. Então, eu falei, então vai embora, vamos embora fazer isso. Vamos E fazer. eu já tinha, né, visto essa frase em Libras, e eu gostei Poxa. muito. E quando eu entrei no seu perfil, tava lá um jogador do Flamengo com a mesma frase. Então, Caramba. quer dizer, eu tinha que trazer pra cá e tinha que fazer, né? Até pra Val ver. Se emocionar, né? Não, mas eu não sabia, né? Eu lembrei aqui agora e que é uma frase bonita, né? É. É verdade. E o gesto é bonito. E toda honra e toda glória. É verdade. Ela tem uma história linda, né? Ela ia ser nutricionista, aí abriu mão para te ajudar, é né? verdade. Então, assim, é o destino, É verdade. é o caminho. E graças ao nosso Deus que eu estou aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Qual a maior dificuldade para aprender Libras? Nossa, outra pergunta difícil. Outra pergunta difícil. A maior dificuldade, eu acho que é a maneira de você. Se você tem amor ao próximo, em primeiro lugar. Se você pensa assim, poxa, eu tô querendo ajudar aquela pessoa ali. Você consegue, mas a maior dificuldade é você pegar e você abrir mão do português sinalizado, né, que é a famosa mímica, Sim. para falar em Libras mesmo. Sim. Porque assim, Libras não tem preposição, não tem artigo, não tem várias coisas. Então são coisas assim que você vai achar muito estranha no começo. Sim. Por exemplo, se você for falar, eu amo chocolate, como eu dei o exemplo hoje na aula. Sim. Eu amo chocolate. Você vai dizer assim, nossa, que legal, frase bonita. Mas, na Libras, como é que fala? Você vai fazer assim, ai, adoro chocolate. Não, você vai fazer assim, eu chocolate amo. Ou seja, o verbo vai pro final. Sim. Pelo que eu estou vendo, muitas palavras, né, são feitas com apenas um gesto.
não é Sim. isso? Às vezes você agrega duas palavras em um gesto só. Sim, depende Né? também. Ou 2 gestos para uma palavra só. Exatamente. No caso de Jesus, né? Isso. São 2 gestos praticamente para uma palavra. Exatamente. Então você tem que prestar atenção realmente. Isso, é igual o caso de escola, que é casa de estudar. Olha, são 2 gestos para uma palavra. Isso, é igual o famoso período composto, né? Aham. Da língua portuguesa. Sim, sim. Então, no caso, você precisa criar o hábito de repetir isso constantemente, esses gestos, para poder trazer para o seu dia a dia. Isso, Igual o inglês, se você não praticar o dia, todos os dias, você acaba se perdendo. exatamente. A Libras é praticamente a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Perfeito, perfeito. E no país, vamos dizer assim, né? Falar no caso país, ou aqui em Araruama, se você tem uma experiência maior aqui em Araruama, a importância de ensinar Libras nas escolas, para as pessoas. Então, eu vejo que é uma coisa muito importante mesmo. Porque, por exemplo, tem colegas meus que são professores que não sabem Libras. E tem alunos. Tem alunos surdos. Então é uma coisa assim. Aí já chega pra mim e pergunta, Alia, qual é o sinal? Aí eu, calma, vou te explicar. Porque é uma coisa assim, que muitas pessoas verem, mas a partir do momento que você tem um aluno ali, ou uma pessoa que é perto de você que ela não ouve, você já fica assim, ai meu Deus, eu tenho que saber Libras. E não é assim, infelizmente, a gente sabe. Né? Sim. Não é obrigatório, mas ajuda bastante. Começa o básico É, para comunicar, né? porque Pra eles, desculpa te interromper. E para eles, pros mudos? para eles é um pouco difícil, porque eles ficam tristes quando alguém não consegue se comunicar. E para eles aprenderem? Para eles aprenderem, então, tem uma maneira, é como se fosse você vai alfabetizar. A maneira mais fácil de alfabetizar um surdo é você usar palavra, figura e sinal. Ah, tá. É importante. É alfabetizando mesmo. Isso. E é importante, então, que parentes, pais, mães, que Isso. tenham crianças surdas, que não tirem ela da sociedade. Exatamente. Bota para aprender. É isso? É verdade. Então, a inclusão tem que começar desde cedo, não Tem que excluir. Exatamente. Porque tem pais que têm medo, né, de incluir a criança com medo dela sofrer preconceito, dela não aprender, ela não saber se comunicar, ela ter algum problema, assim, no dia a dia, por exemplo, né, ir ao banheiro, pedir, né, a professora para ir ao banheiro, ela não saber fazer esse gesto. Isso. Então, é importante que os pais com filhos mudos coloquem as crianças para aprender Libras desde cedo. Isso, porque é uma coisa assim, como para não fazer igual antigamente. Porque antigamente, na educação, na época, antes de lançarem a ali e tudo e tal, as crianças não eram amarradas, infelizmente, e eram tapadas as bocas. Aí o que aconteceu? Foi através disso aí que o francês pegou e criou o alfabeto em língua francesa de sinais para poder eles se comunicarem. Sim. E foi assim que aconteceu a Libras. E a mesma coisa, como você citou quase agora há pouco, as pessoas têm que ensinar desde cedo, os pais, no caso, os responsáveis, as crianças, para elas poderem se comunicar na escola, não somente com eles, mas também na escola, para poder mais para frente talvez sofrer até um bullying. Né? Sim, exatamente isso, o preconceito. E também seria interessante as escolas públicas já ter Isso que eu ia falar. né? Já ter essa grade de educação, né? Porque tem tanto em português, matemática, por que não incluir Libras, né? Mas, tem inglês e tal. É verdade, mas é lei, né? Desde lei. 2005, mas infelizmente ela não é cumprida. Na LDB, na lei brasileira, a chamada Lei Darcy Ribeiro, né? Que é a Lei Diretrizes Básicas, ela diz que sobre educação bilíngue.
E infelizmente as pessoas não veem isso, né? É lei, tá no artigo, mas as pessoas não finge que tá ignorando. Aí quando vê um aluno surdo, uma pessoa que não escuta, deficiente auditivo, eu falei assim, surdo ou deficiente auditivo, porque depende do grau. Sim. Aí as pessoas olham assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu nunca tive isso na minha vida. Deixa o professor em Deixa- maus lençóis. Deixa o professor de maus lençóis. É a mesma coisa o autismo. Sim, sim. É a mesma coisa o aluno ter Down ou ter Sim. uma deficiência, síndrome, transtorno. O professor ele vai ficar desesperado, não vai saber como é que vai fazer. É porque ele não está preparado Porque para não está aquilo. preparado, exatamente. Exatamente. Porque a própria escola, né, não prepara aquele professor para aquela situação especial. Isso. Né? Porque é uma situação especial. A gente tem que incluir, tem que tratar todos da mesma maneira, né? Não pode tratar como uma pessoa doente, alguma coisa do tipo, né? Porque isso aí já não vai ser inclusão, né? Inclusão é tratar a criança como as outras. É claro que ela tem um grau especial, mas a gente também não pode deixar as outras crianças perceberem isso, né? Olha, Pode só falar. um instante. Aqui em Araruama existe alunos surdos que não estão indo na escola por motivo de não ter um intérprete. Inclusive foi aluno dela, Olha só. entendeu? É. O seu aluno. Eu sei, né? Comenta com ela sobre esse É. fato. E, é uma coisa aí, o muito que difícil. aconteceu? Ele está agora na escola ou não? Atualmente, graças a Deus, conseguiram uma intérprete para ele e agora ele está indo para a escola. Entendi. É complicado, né? Porque toda escola deveria ter essa grade. É verdade. Independente de, são 20 alunos, só tem um surdo. Não importa. É verdade. Ele É precisa, verdade. né? E a pequenininha que foi surda também, já arrumaram um intérprete para ela? Já, né? Já. Bom. E é uma coisa, assim, na minha opinião, como professora, era para ter, pelo menos na formação continuada. Sim, sim. Exatamente. Uma coisa- Faculdade, é verdade. Porque é uma coisa importante, né? Sim, porque vai se formar um profissional ali também. Vai. Tem a mesma Vai pra capacidade que sala de eu e aula. você, né? É a Verdade. mesma capacidade. A gente estava falando sobre isso, a Libras e a questão da inclusão social, que eu já mencionei, ela também explicou. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Algo que você lembra assim? Uma situação especial? Não. Você se emocionou e tal? Alguém que você tenha ensinado? Bem, poxa, tantas Sobre a histórias. Mariana. Eu tenho uma aluna Ah, que ela é muito... Todos os alunos são especiais. sim. Mas essa em si é muito especial. Ela tinha dificuldades de se comunicar. Ela, além de ter surdez, ela tem outras coisas também. E ela estava com muita dificuldade e tal. Eu ajudei tanto ela que hoje em dia ela tá muito boa, sabe? Ela é grata a você por isso. Ela é muito grata. Ela se desenvolveu como pessoa. Desenvolveu. Aham. E a avó dela, toda vez que me... Até hoje, né? Aham. Eu trabalho com ela. Aham. A avó dela, quando me vê, fica emocionada. Ai, ela não fala Thalia, tá? Ela fala Thalia. Ai, Thalia, muito obrigada por tudo. Aí hoje mesmo, encontrei a mãe de um aluno. Aí ela falou, meu filho, toda vez que não... Ele fica te procurando na escola. Cadê Thalia? Cadê Thalia? Eu amo essas crianças, gente. Dá para imaginar, e você faz um trabalho muito lindo, muito obrigada. digno, muito abençoado, porque você tira as pessoas do anonimato, porque elas ficam lá no mundinho delas, né, por causa disso, e você traz eles para a sociedade, né, para interagir, para viver, para trabalhar como qualquer outro. É Né? verdade. Então, seu trabalho é muito importante, viu? Muito importante Muito mesmo. Tá de obrigada. parabéns mesmo por essa dedicação. Você dá curso hoje onde? Para que as pessoas possam te procurar caso precise. Então, eu dou aula segunda e quarta no prédio da Microlins. Vai ter que, agora mesmo, por exemplo, tem alunos que eu dou aula de 3h30 a 4h30, mas no caso, se a pessoa quiser, pode agendar. Sim. E também no sábado na Praça João Hélio.
Gratuito? Como é que é? Ou não? É particular, Particular. R$100 por pessoa. Sim, ali mesmo na praça. Você reúne um grupo, é isso? Na Isso, praça? aí se a pessoa fala assim, eu não quero grupo, porque tem pessoas que é mais reservada, né? Sim. Aí fala assim, eu quero individual. Aí a pessoa diz assim, eu quero só 2 horas de aula, vamos dizer. Sim. Aí fala comigo. Ou na sexta-feira também à tarde, na Praça Sim. João E Lé. você ensina os mudos e uma pessoa comum como eu. Sim, Se eu quiser até ir lá, criança, qualquer idade. qualquer idade. Maravilha. Tá Professores. vendo, gente? Professor também, né? Então, vamos aprender, gente. Vamos aprender livros. Eu tô com vontade já, porque essa aqui, gente. Essa aqui eu não vou esquecer mais. Eu amei. Vamos fazer de novo? Vamos lá. Ó, Jesus é o caminho, a verdade, a verdade e a vida. e a vida. Não vou esquecer mais. Gente, chegamos mais aqui no fim, né? Desculpa até que eu estou um pouco emocionada, porque o trabalho dela realmente é muito bonito. Eu conheci a Thalia através da Val. Eu não imaginava essa história toda por trás da Libra, eu só sabia que Libra era mais uma forma de se comunicar, mas não é. É muito mais profundo do que isso. Depois a gente pode até trazer a Thalia aqui pra gente falar com mais detalhes e tal. Mas procura ela no Instagram. Qual é o seu Instagram, Thalia? @Thalia_Libras e também o meu pessoal, que é Thalia_S2_. Isso. Ela dá aula na Microlins, ela dá aula online e dá aula também na praça. É só entrar em contato com ela, marcar a hora, em grupo ou individual, para qualquer idade e tanto para os mudos quanto para pessoas como a gente, assim, que ouve normal e tal. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, que deu aí o likezinho, curte, compartilha. Obrigada, mamãe, parabéns. Obrigada. Tá, pela sua filha, é um exemplo. É verdade. É um exemplo. Obrigada, Val Martins, também pelo espaço aqui da Rádio Web Vovó On. Ó, beijo, gente. Ainda não é o retorno, é quase o retorno, tá bom? Dá Beijo. tchau em Libras. Como que é? Tchau. Assim, É Libras. tchau, normal. É É assim? parabéns. Assim é parabéns? É palmas. Então quando eu chegar no aniversário agora eu vou ficar fazendo assim. Gente, muito obrigada. Muito tá? obrigada, gente. Ó. Tchau, gente. Beijo. Beijo, Deus abençoe tchau. cada um de vocês. Amém. Foi ótima a entrevista.